Ok, vamos começar com uma pergunta fundamental. Como é que uma inteligência artificial escolhe alguma coisa quando a resposta não é um simples sim ou não? Pensa só, reconhecer um rosto no meio de uma multidão. Ou, sei lá, diagnosticar uma doença entre centenas de possibilidades. O mundo real raramente nos dá só duas opções, né? Olha, muitos dos primeiros modelos de IA foram criados para resolver problemas binários. É bem isso aqui. Isso é uma maçã? Sim ou não? Simples. Mas a realidade é muito mais parecida com um problema multiclasse. A pergunta vira: que fruta é esta? E aí pode ser maçã, laranja, banana, a lista vai longe. É exatamente aqui que as coisas começam a ficar bem mais interessantes e, claro, bem mais complexas. E esse é o nosso desafio central. A gente tem algoritmos superpoderosos como perceptrons ou SVMs, que são, na essência, modelos que aprendem a traçar uma linha entre dois grupos. Eles são binários por natureza, ótimos para separar duas coisas. A questão é, como a gente faz a ponte entre esses modelos mais simples e a realidade que tem múltiplas classes? A resposta, na verdade, é até que bem elegante na sua simplicidade. Em vez de tentar construir um modelo novo, gigante, super complexo do zero, para lidar com todas as classes de uma vez, e se a gente pudesse quebrar esse problemão em uma série de perguntas menores? Perguntas do tipo sim ou não, que a gente já sabe como resolver? Essa estratégia tem um nome: decomposição. É uma abordagem muito poderosa para a gente lidar com a complexidade. A ideia não é construir algo maior, mas ser mais inteligente na forma como a gente divide a tarefa. E o processo todo funciona em duas fases bem claras. Primeiro, a gente tem a fase de decomposição. É aqui que, antes de qualquer aprendizado, a gente pega o nosso problema com, digamos, 10 classes e quebra ele em vários subproblemas binários. Depois, vem a fase de reconstrução. Depois que a previsão é feita, a gente combina as respostas de todos esses pequenos classificadores para chegar na resposta final, a resposta multiclasse. Para organizar essa divisão toda, a gente usa uma ferramenta visual que é chave, a matriz de códigos. Pensa nela como se fosse um mapa do nosso plano. As linhas, elas representam cada uma das nossas classes originais. Já as colunas representam cada novo classificador binário que a gente está criando. Basicamente, ela nos mostra exatamente qual pergunta cada um desses classificadores está tentando responder. E o interessante é que não existe só uma maneira de criar essa matriz. Então vamos dar uma olhada nas estratégias mais comuns. Cada uma delas tem seus pontos fortes e fracos. A primeira, e talvez a mais intuitiva, é a um contra todos, ou OAA, como é mais conhecida. Agora, vamos olhar com calma para essa matriz OAA. Ela é super simples e elegante. Perceba, para cada classe a gente cria um classificador. O primeiro tem uma missão bem específica: aprender a dizer se algo pertence à classe 1, que está marcada com +1, ou se pertence a qualquer outra classe, marcada com -1. O segundo faz a mesmíssima coisa para a classe 2 e assim por diante. É literalmente uma batalha de um contra todos os outros. A seguir, temos uma outra estratégia, a todos contra todos, também chamada de 1 contra 1 ou OAO. A matriz O, a O, que a gente vê aqui, muda completamente a lógica do jogo. Em vez daquela luta de um contra todos, ela cria confrontos diretos, um contra um. Para cada par de classes possível, existe um classificador exclusivo. Por exemplo, um que só serve para decidir entre a classe 1 e a 2. Outro só entre a 1 e a 3. E o mais importante, presta atenção nos zeros. Eles significam que cada classificador simplesmente ignora todas as outras classes. O trabalho de cada um fica mais simples, sim, mas isso acaba gerando muito mais juízes no total. Só que essa estratégia all way tem um ponto fraco. Imagina um problema com 10 classes. Para ele, seriam necessários 45 classificadores. Agora, pensa que um novo dado pertence à classe 1. Sabe quantos classificadores realmente ajudam na decisão? Só 9. Os outros 36 foram treinados em pares que não incluem a classe 1. Ou seja, eles estão fazendo perguntas do tipo: isso é da classe 3 ou da 4? A resposta deles é completamente irrelevante para decidir se o dado é da classe 1. Isso torna o processo um bocado ineficiente. E essa questão da ineficiência nos leva a uma ideia bem mais robusta, que vem lá da teoria da informação. Essa citação resume bem o problema. A transmissão da informação em um canal ruidoso pode envolver perda de informação. E se alguns dos nossos classificadores binários estiverem ruidosos, ou seja, errados? A estratégia de códigos de correção de erros, a ECOC, ataca justamente esse problema. A ideia é dar para cada classe um código de barras binário único. Esses códigos são projetados para serem muito, mas muito diferentes uns dos outros. E essa redundância é a chave de tudo.
Se alguns classificadores errarem a previsão, o sistema ainda consegue identificar a classe certa. Ele consegue corrigir os erros, igualzinho acontece numa transmissão de dados com ruído. Mas e se, em vez de fazer todas as perguntas de uma vez, a gente pudesse organizá-las numa sequência lógica, mais inteligente? Isso nos leva aos modelos hierárquicos. Basicamente, existem duas estruturas principais aqui. À esquerda, uma árvore binária, onde cada decisão divide as classes que sobraram em dois grupos. É simples, direto. À direita, a gente tem um grafo direcionado acíclico, ou DAG. Pensa nele como uma estrutura mais flexível que a árvore. Em vez de dividir tudo certinho no meio a cada passo, ele pode criar confrontos mais complexos, bem parecidos com o chaveamento de um torneio. E isso nos leva a uma analogia fantástica. Pois é, essa analogia do torneio de tênis é brilhante para explicar o modelo chamado ADAG. Funciona exatamente assim. Na primeira rodada, todas as classes são divididas em pares e jogam uma contra a outra. As vencedoras avançam para a próxima rodada, onde são pareadas de novo. Esse processo se repete, até que reste só uma classe campeã. É uma forma incrivelmente eficiente de chegar a uma decisão. Ok, então a gente já dividiu o problema e treinou todos os nossos classificadores binários. A questão agora é, como juntamos tudo isso para ter a resposta final? Essa é a tal da fase de reconstrução. O princípio geral é o seguinte: a gente pega as respostas de todos os nossos classificadores, que juntas formam um padrão, um vetor de saída. Depois, a gente compara esse padrão com cada um dos códigos de barras da nossa matriz de códigos original. A classe escolhida vai ser aquela cujo código na matriz é o mais próximo, o mais parecido. Por exemplo, se as respostas dos classificadores foram +1, -1, +1 e o código para maçã na matriz é exatamente esse, então, pronto, a resposta é maçã. Certo. Mas por que toda essa conversa sobre matrizes e estratégias realmente importam na prática? Bom, o impacto é gigantesco. Então, para resumir o que realmente importa. Primeiro, a decomposição transforma problemas multiclasse que antes eram enormes em algo totalmente gerenciável. Segundo, ela permite que a gente use algoritmos binários superpoderosos, como os SVMs, em tarefas avançadas que eles sozinhos não conseguiriam resolver. Terceiro ponto, isso pode reduzir e muito a complexidade e o tempo de treinamento. E por último, modelos hierárquicos como o do nosso torneio de tênis podem acelerar bastante o tempo de previsão, porque o novo dado não precisa passar por todos os classificadores para a gente ter uma resposta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente consegue ensinar uma máquina a escolher entre tantas opções, simplesmente quebrando o problema em partes menores, que outros desafios complexos, talvez até fora do mundo da computação, poderiam ser resolvidos se a gente encontrasse o jeito certo de fazer perguntas mais simples?